Bom dia. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 31. Segunda carta de Paulo e Timóteo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31. O Deus e Pai do seu Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos, com firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me na muralha, abaixo, dentro de um cesto, e assim fui livrado das mãos dele. Paulo, nós vimos esses dias que ele estava falando do que ele se orgulhava. Ele se orgulhava de ser um servo do Senhor. Ele se orgulhava das lutas, das batalhas que ele passava por causa do Evangelho. Tá? Ele mostrava Cristo através dos sofrimentos dele. E ele contando aqui, a verdade dele, tudo o que ele passou, nós vimos aqui. Ontem nós lemos o que ele falou, tudo que ele passou, foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, foi traído por próprios judeus, pelos falsos crentes, os falsos irmãos, como ele fala, enfim, tudo, os sofrimentos dele, o sofrimento de Cristo estava na vida dele. E ele falando que era disso que ele se orgulhava, era disso que ele, o orgulho dele era este. Então, ele falando sobre isso, ele agora está falando que, não, que ele fala a verdade, que é isso mesmo, e conta até quando ele se converteu ali em Damasco, né? Estava em Damasco, quando eu estava indo para lá, ainda como um fariseu, e a caminho de lá, quando Jesus apareceu para ele, Jesus o chamou, Jesus o convocou, ele foi para lá, e ele se converteu em Damasco, né, a partir dali, e lá mesmo ele já começou a pregar o Evangelho. Aí, conclusão, aqueles que eram os seus pares, né, se revoltou contra ele e queria prendê-lo, queria colocar no guarda. Nós lemos isto, nós falamos sobre isso quando estávamos lendo lá o livro de Atos dos Apóstolos. Nós lemos isso lá, nós vimos que, ou seja, tão logo ele se converteu, já começou a perseguição. Mesmo porque ele não foi enganado. Jesus disse que ele iria ver o que era sofrer pelo nome de Cristo. Mas aí os irmãos, né, lá já só porque eram naquela época cidades, né, ali na região, cidades muradas, cercadas, então desceram ele através do muro ali num cesto e ele então conseguiu escapar. Como ele conta aqui, que o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, tentava vigiar, né, para pegá-lo, mas ele conseguiu escapar. Nós sabemos que quando nós estamos vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, nós passamos por lutas, por perseguições. Nós estamos por perseguições várias. Mas nós não temos que lamentar. Ao contrário, glorificar o Senhor. Nos orgulharmos de estarmos sofrendo, padecendo, mas por causa do nome de Cristo. E é isso que nós temos que entender. Existe a pregação mentirosa hoje, que você está em Cristo, então você reina, você domina, você não pode sofrer, está no erro, está no pecado. Não.
Ao contrário, se nós estamos na presença de Cristo, nós estamos vivendo exatamente o Evangelho, nós passamos por luta, passamos por batalha séria. Mas nós não desistimos. Cristo sofreu muito mais por nós. Eu concluí agora o capítulo 11 da segunda carta de Paulo e Timóteo. Então agora nós iniciamos o capítulo 12. Então iniciamos no versículo 1. Segunda carta de Paulo, capítulo 12, versículo 1. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, nós vimos que ele estava falando, né? Do que ele se gloriava, se vangloriava, né? Que é do sofrimento, das lutas, das batalhas, mas de perseverar no Evangelho de Jesus Cristo, de perseverar na palavra de Deus. Era nisso que ele perseverava. Era nisso que ele se orgulhava. É isso que ele está dizendo. E ele falou, meu olhar para visões e revelações. Então agora ele está dizendo, falou, já que é assim, então, eu vou expor então as minhas glórias. Glória não é vantajoso, não tem vantagem nenhuma mergulhar, mas passaria as visões e revelações do Senhor. Onde que Paulo então se gloria? Então ele vai falar do que ele conhece, ele vai falar do reino, ele vai falar de Deus. É totalmente contrário do que as pessoas se vangloriam. Hoje nós vemos pastores supostos se vangloriar, falando, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu faço isso, eu faço assado. Nós vimos um exemplo dele, ele falou do sofrimento dele, ele falou das lutas dele, ele falou das batalhas, das perseveranças, do que ele sofria por cada um dos irmãos. E agora ele vai mais além, falou, olha, eu vou falar então das visões e das revelações do Senhor. Eu vou falar da minha intimidade com o Senhor. Eu vou falar realmente do que é. Nós temos que falar disso. Eu não tenho que tentar me vangloriar de ser assim ou assado, de ter isso ou ter aquilo. Não. Eu tenho que me vangloriar no Senhor. Eu tenho que me vangloriar de perseverar na palavra de Deus. Eu tenho que me vangloriar da intimidade que eu tenho com o Senhor. Eu tenho que me vangloriar de conhecer o Senhor. Aquilo que o Senhor me fala. Aquilo que o Senhor se revela a mim. Aquilo que o Senhor mostra para mim. É isso que eu me vanglorio. Porque isso é intimidade, isso é aprovação do Senhor. E as pessoas entendem, não, porque o Senhor me deu isso aqui, me deu aquilo ali. Olha bem, entenda uma coisa, é receber milagres, eu tenho dito isso sempre, a receber uma bênção, não é aprovação de conduta. Deus não quer dizer com isso está aprovando minha conduta, está aprovando a minha maneira de ser. Não. É diferente. Então, vamos falar do Senhor. Então, agora ele começa dizendo, ele faz questão até de nem falar nele, ele fala como se estivesse falando numa segunda pessoa. Ele fala, olha, eu conheço um homem, claro, ele conhece muito bem ele, um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Então, muito bem. Olha que eu conheço um homem em Cristo. Ele conhece ele, que nós conhecemos bem. Ele sabia que ele estava em Cristo. Quantas pessoas
Vocês que estão agora nos assistindo, nos acompanhando, você pode falar que você se conhece em Cristo? Você tem certeza que você está em Cristo? Nós temos que estar em Cristo. Eu falei, olha, eu conheço um homem que em Cristo. Ele sabia que estava em Cristo. Eu sabia que há 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu. Ele, há 14 anos atrás, ele foi ao terceiro céu. Foi arrebatado ao terceiro céu. O Senhor levou, o Senhor conduziu ao terceiro céu. O que é o terceiro céu que nós estamos aqui, está se falando? Ao paraíso. A nossa morada eterna. A nossa casa. Aquilo que nós sempre batalhamos aqui, lutamos para alcançar. Eternidade ali no céu. E olha o que ele diz. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Não entendo exatamente, Deus o sabe. Ele sabe que há 14 anos Deus o levou, o arrebatou, ele foi ao terceiro céu, ele foi ao paraíso. Ele não sabe, ele não tem consciência se ele foi assim com corpo e tudo, se o conduziu em corpo, ou se foi somente como uma visão, que o Senhor só levou em alma e em espírito, e o corpo ficou. Você vê que a coisa foi tão esplendorosa, digamos assim, que ele não sabe como foi, mas ele sabe que ele foi. E sabe mais, que Deus sabe. Eu não sei, eu sei que o Senhor me arrebatou, me levou ao terceiro céu. Se foi com o meu corpo todo, ou se foi só minha alma e meu corpo, eu não sei, mas Deus sabe. Olha que revelação fantástica. Ele falou, passou as revelações, as visões e revelações. Ele foi ao céu, ele foi ao paraíso em vida. Presta atenção, ele foi e voltou em vida. O único. Hoje você vê as palhaçadas por aí de supostos irmãos e irmãs dizendo, não, eu fui no céu não sei quantas vezes, fui no inferno não sei quantas vezes. Uma conversa fiada, uma mentirada, um engano. É mentira, é coisa de Satanás. Deus não vai ficar levando ninguém, permitindo que alguém vai no inferno e volta, vai no inferno e volta em vida. Vai lá no céu, vai e volta, vai e volta. Não. Não existe isso. Paulo, sim, Paulo foi arrebatado. Em vida. Se foi com o corpo todo ou não, não sabemos. Ele foi. Uma experiência fantástica. Muito bem. Nós lemos aqui hoje, entramos aqui no 2 Coríntios 12, né, no capítulo 12, e fomos até o versículo 2 somente. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 3. Todas nossas dúvidas, minhas dúvidas, esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.